Olá, sejam bem-vindos a mais um AnjoCast. Hoje estamos aqui com o Dr. Pedro Braga e Dr. Caio Toledo, especialista em cirurgia do joelho e especialista em cirurgia do pé e tornozelo adulto e infantil. Os dois trabalham no Grupo Anjocorpore e trabalham também em outros serviços aqui da Baixada Santista, são especialistas nas suas áreas e a gente vai trocar uma ideia, vai conversar um pouco a respeito dos procedimentos, das novidades, inovações e tudo que tem para se falar dentro desses temas. Tudo bem, gente? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de vocês de estar aqui comigo. Muito importante ter essa conversa para que os pacientes aí possam saber um pouco mais sobre o que vocês fazem, como vocês trabalham. Então... Primeiramente, boa noite, Ítalo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo esse AnjoCast e conversando com o Pedro também, que já conheço aí há bastante tempo. Espero que seja que a gente consiga, né, abordar vários temas e que seja um episódio interessante para todo mundo. Vai ser muito bom. Boa noite, Caio. Boa noite, Ítalo. Prazer estar aqui para a gente dialogar um pouco, trocar um pouco de experiências, né? Mostrar o que a gente faz e discutir um pouco sobre isso mesmo. Então vamos lá, né? Começando aí perguntando para o Pedro. Como você vê, né, hoje uma coisa que está muito em pauta, né, é o uso de inteligência artificial e essas modernidades que chegaram muito rápido e chegaram também no campo da medicina com muita força, né? O que mudou na sua rotina com a inteligência artificial, com essa facilidade do paciente ter acesso à informação? Isso mudou alguma coisa na sua rotina, nas suas indicações? O que você me diz? Eu acho que a inteligência artificial, ela chegou e ela veio assim para um pouco confrontar o médico e nos apertar sobre as respostas que a gente tem que dar para os pacientes, tem que ser mais elaboradas, né? Ontem mesmo um paciente me questionou, me mandou um laudo, ele tinha uma lesão de joelho, uma lesão de cruzado há um ano atrás. E ele repetiu a ressonância para solicitar a cirurgia para o plano, só que agora o laudo da ressonância trazia como uma lesão parcial e não uma lesão completa. E ele falou com essas palavras no WhatsApp: doutor, eu joguei no ChatGPT e o ChatGPT me deu essa resposta. E aí, eu estou com dúvida, eu opero ou não opero? Eu tenho a lesão completa ou eu tenho a lesão parcial? Quando eu fiz lá eu não tinha lesão? Então, isso é só para elucidar e exemplificar, né, essa questão de como a inteligência artificial está modificando até a forma como o paciente vai questionar a gente, que ele joga o laudo e fala: eu sou o paciente, eu quero entender de uma forma simples da lesão que eu tenho, se eu preciso realmente operar ou não. Sim. Eu acho que antes o paciente ele vinha na consulta ainda com essa intenção de ter o diagnóstico e de confirmar talvez ele não tivesse ideia do que estivesse acontecendo com ele. Hoje em dia eu acho que ele já chega munido de muita informação, ele provavelmente já sabe o diagnóstico e aquele diagnóstico muito provavelmente já está correto. Sim. E ele usa a consulta como um meio de conhecer o médico que possivelmente vai tratá-lo e mais como uma confirmação mesmo de que aquele profissional realmente está de acordo com o que ele pesquisou, de acordo com o que está sendo dito nos meios de informação que ele teve acesso, como uma comprovação mesmo, uma forma de afirmar se a decisão de tratamento do profissional está realmente adequada. Então, nós, né, profissionais da saúde, temos que estar sempre se atualizando e estudando, porque não há mais espaço para dúvidas ou, enfim, a gente tem que estar sempre de acordo com o que está em pauta na medicina, porque senão a gente já vai ficar para trás numa velocidade muito rápida. E o oposto, vocês usam inteligência artificial no atendimento? Vocês usam ela de forma geral ou vocês evitam, usam para... Se usam como? Olha, eu gosto muito de usar. Eu acho que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela não é a resposta para tudo. Então, ela facilita a
a obtenção de informação, mas isso tem que ser feito com critério, né? Então, ela vai te facilitar chegar a um artigo, ela pode até resumir esse artigo para você, mas, de qualquer forma, você tem que confiar na sua fonte, você tem que saber realmente da onde está vindo a informação que a inteligência artificial está te passando, né? Senão, realmente, você pode estar usando de uma forma equivocada, às vezes só para ganhar tempo e não necessariamente qualidade. Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu uso, eu acho que não tem como a gente não usar. Eu acho que o profissional que não souber utilizar esse tipo de ferramenta vai ficar para trás, porque a velocidade com que a informação tem sido gerada é um volume absurdo. Então, nas décadas anteriores, até a década de 70, 80, o volume de artigos publicados ou de livros publicados era 10 vezes menor. Hoje em dia, o volume de artigos é gigantesco. Não tem como o médico ficar sempre atualizado de forma correta. Então, só indo em congresso, enfim, ele tem que estar utilizando essas ferramentas. Eu acho que é fundamental. A inteligência artificial é a nova revolução, assim como foi a internet na década de 90, e veio para ficar, e é uma coisa assustadora. Chega a ser surreal o que ela é capaz de fazer, assim. Por exemplo, quando eu fiz residência, a gente lia artigos e tinha que resumir, ficar lendo aqueles métodos de estudo, gráficos, tabelas, números de interpretações. E, assim, acho que é interessante fazer isso, mas a inteligência artificial você consegue nutri-la com vários artigos, com livros e tal, e você pede ela para te gerar um relatório, uma interpretação conforme seus comandos, e ela te traz a informação de forma mastigada. Isso facilita muito, e isso é só uma aplicação, dentre várias outras que... Tem muitas, são infinitas. Infinitas. Então, eu acho que quem não utilizar vai ficar para trás, e ela vem para ajudar mesmo, eu acredito nisso. Ô Pedro, a gente está falando de modernidade e novas tendências, mas tem também na medicina algumas coisas que, apesar disso tudo, não mudam, né? Que nunca vai ser substituído, que é justamente o que a IA não pode oferecer, que é a relação médico-paciente, né? O jeito de abordar, a empatia, tudo isso é algo que é inerente ao médico e que nenhuma IA vai poder fornecer. Nesse sentido, o que você acha que não mudou, né? As suas indicações, por exemplo, ligamento, apesar de todas as técnicas mais modernas, a cirurgia de LCA ela continua sendo uma das mais indicadas, por exemplo. LCA, né, para quem não tá habituado com os termos ortopédicos, né, e principalmente para quem está escutando, a cirurgia do ligamento cruzado, né, do joelho, que a gente vê bastante nos esportes, as lesões. E as cirurgias também para artrose, né? No caso, a artroplastia ou a prótese de joelho, são cirurgias que classicamente são feitas pelo ortopedista de joelho e que até hoje, independente de toda essa modernidade, novos métodos, ainda são as mais indicadas, né? Então, o que você acha aí na sua prática do dia a dia? O que você acha que continua e que nunca será substituído? Como estão as suas indicações, enfim? Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, só que ela não consegue cumprir esse papel, que é do médico. E essa parte aí é a relação médico-paciente mesmo. É de pôr a mão no paciente, do paciente ter a confiança do cirurgião que está examinando, que vai passar e que vai indicar o procedimento cirúrgico. E isso a inteligência artificial não vai conseguir nunca fazer. Por mais que ela possa ajudar na cirurgia robótica, sei lá, nos programas, mas na indicação cirúrgica, na hora de colocar a mão no paciente, ela não vai conseguir substituir o médico nessa questão. E eu acho que cada vez mais a gente também tem que sim valorizar a relação médico-paciente, o olho no olho, colocar a mão no paciente, porque com a coisa digital, as relações têm ficado cada vez mais superficiais. Tem pouco se examinado o paciente, pouco colocado a mão no paciente. Isso também
favorece o erro no diagnóstico ou até no tratamento e enfraquece a relação médico-paciente. E eu acho que a gente precisa dar ênfase nisso, precisa ter mais essa relação direta de olho no olho, Sim. de examinar, de colocar a mão no paciente. Deixar o paciente falar, né? Às vezes o paciente ele quer se comunicar, ele é o protagonista da consulta, e às vezes o médico que quer falar mais, né? Mas é como a gente abriu a entrevista falando, a consulta atualmente hoje é mais um validador do médico, né? O paciente não está indo ali para fazer diagnóstico, então ele precisa às vezes desabafar, saber quais são os medos dele da cirurgia, o que preocupa, quanto tempo ele vai demorar para se reabilitar, enfim, quais são os principais riscos. Acolher mesmo ali o doente, não só do ponto de vista médico, mas eu acho que em todo o contexto, enfim, social e o impacto que uma doença vai causar, né, no doente. Então, Pedro, a gente estava falando, né, de algumas coisas que não mudam também na medicina, mas também existem técnicas novas, né? A gente vê atualmente o ultrassom como um método diagnóstico, de acompanhamento e de procedimento que tem crescido muito, e também o uso de algumas terapias regenerativas, né? A medicina regenerativa tem crescido bastante. O que você tem visto mudar na ortopedia, principalmente na sua área de ortopedia de joelho? O que você tem visto de novo? E dá uma pincelada no que é essa medicina regenerativa, para o paciente às vezes não sabe, não conhece. Então, se puder falar também o que é legal. A medicina regenerativa, como o próprio nome diz, né, é de tentar ser um procedimento não invasivo, não cirúrgico. Então, a gente vai... Eu posso te interromper? Pode. Assim, só para... eu acho que é um termo que não é um termo legal. Apesar de ter sido batizado como medicina regenerativa, lógico que o nome vai pensar em reconstituir. Mas, na verdade, a medicina regenerativa, ela visa mais atrasar ou impedir uma evolução, porque muitas das vezes, no caso de uma artrose, de um problema degenerativo, a gente não consegue, mesmo com as técnicas atuais, regredir o que já foi machucado, entendeu? Então, no caso do joelho, a medicina regenerativa, né, ela veio nessa tentativa de você minimizar a dor do doente, postergando uma cirurgia grande ou minimizando a dor daquele paciente que também não tem condições cirúrgicas. Então, você tem várias técnicas que você pode lançar a mão, de infiltrações dentro do joelho, desde do plasma rico em plaquetas, que você tira o sangue do paciente, centrifuga e joga só o sobrenadante, só um líquido dentro da articulação do joelho, até um ácido hialurônico, que está muito em voga atualmente, que isso tem mostrado que melhora muito a dor do doente e ele consegue ganhar uma sobrevida para ele fazer atividade física, melhorar a força muscular e poder voltar à rotina dele com atividade física, melhora da força muscular, melhorando todo o ambiente ali da articulação e a qualidade de vida. E até mesmo postergando uma cirurgia maior. Que aí seria, no caso, quando o paciente tem já uma artrose avançada, um desgaste na articulação, que gera muita dor, que você tem que lançar a mão de uma cirurgia de prótese de joelho, né? Você abre o joelho, coloca um metal no fêmur, na tíbia, para não ficar um contato de osso com osso. Então, essas técnicas que vieram para ajudar esses pacientes que não são candidatos ou aqueles também que realmente não querem operar, que têm medo de operar e realmente elas ajudam bem os doentes. E para quem não entende, essas técnicas que ele descreveu aqui, essa infiltração, elas são técnicas que não precisam ser feitas no centro cirúrgico, né? Ou precisam ser feitas? Como é que não precisa. Não é feito, pode ser feito no ambiente ambulatorial ali. Então, a infiltração de ácido hialurônico, a infiltração de corticoide, o PRP, que é o plasma rico em plaqueta, tudo pode ser feito no ambiente ambulatorial. Mas sempre, todo e qualquer procedimento que envolve medicação ou infiltração de qualquer substância na articulação, ela tem que ser feita de forma asséptica, com asepsia, com o joelho bem limpo, né, para evitar contaminação e levar a bactéria ou infecção para dentro da articulação. A ortopedia ela tem
essa imagem de algo meio truculento, agressivo, traumático, né, na maioria das pessoas, que mexe com furadeira, parafuso, então tem essa imagem de talvez uma certa agressividade, mas se há algo de inovação, é justamente essa tendência a procedimentos cada vez menos invasivos, né, feitos com incisões menores. Vou usar agora o exemplo do pé e tornozelo. Né? Antigamente a cirurgia do joanete era uma cirurgia muito agressiva, onde o paciente ficava muito tempo sem pisar no chão, era um pós-operatório doloroso e lento. Hoje em dia as cirurgias são feitas por pequenas incisões, né? A gente chama de cirurgia minimamente invasiva, usa pequenas brocas, então diminuiu muito o risco de infecção. O paciente que opera joanete no mesmo dia já pode estar pisando. Então, facilitou muito o pós-operatório, diminuíram os riscos de complicações, e não só nas cirurgias, mas procedimentos menos invasivos que podem evitar ou postergar um procedimento cirúrgico maior, também estão cada vez mais sendo utilizados e de forma, né, cada vez mais assertiva e segura, né, para os pacientes, que é o mais importante. Muito legal. A gente está migrando para a última pergunta. Queria saber de vocês se, dentro do que vocês têm vivido hoje na ortopedia, até para a gente pensar assim, qual o maior mito que vocês encontram dentro da especialidade de vocês? Se o paciente chega sempre tem aquele paciente que tem uma ideia, isso aqui, chega lá com ligamento cruzado anterior, sempre vai ser cirurgia, não sei qual é o mito que vocês enfrentam, mas qual o maior mito assim que vocês têm que lidar, que é difícil ali no... que a pessoa que está sentindo uma dor, ela tem que parar de fazer atividade física ou parar de fazer exercício. Essa é a clássica. Então, antigamente, né, eu via falar, poxa, eu tenho muita dor na coluna, o médico falou que eu não posso pegar peso. Verdade. Hoje em dia é um absurdo, né, você escutar uma coisa dessa. É claro, a pessoa que está em vigência de uma dor aguda, ela vai precisar se tratar primeiro, melhorar da dor, mas posteriormente a essa melhora, ela precisa fazer uma atividade física, fazer um fortalecimento, ela precisa cuidar dessa musculatura ao redor das articulações, né, seja da coluna, seja do joelho, seja do ombro, porque isso vai, né, ser um fator protetor para a articulação dela e muito possivelmente ela não vai ter tanta dor se ela estiver fazendo uma atividade física. Então, para mim, esse é o maior mito que vem à cabeça. É o oposto do que eles chegam a acreditar. Eu concordo com o Caio também, eu acho que esse, para mim, é o maior mito. O paciente chega lá e fala, eu tenho uma hérnia de disco, doutor, eu não posso fazer atividade física. Não é por aí. Na verdade, você tem que fazer atividade física, você não pode ser sedentário. Então, para mim, eu concordo indubitavelmente que esse é o maior mito. O segundo é, qual a idade máxima para operar? O paciente chega lá com 60 anos e fala, doutor, eu já sou idoso, eu não posso operar. Então, cara, sua vida tá ruim. Você não consegue ir na padaria comprar pão porque você tem dor no joelho. E aí, até quando você vai viver assim? Não tem idade. Não é 70, não é 80. Não tem isso na literatura. Tem que a gente colocar os prós e os contras, os riscos e os benefícios de você não ter mais qualidade de vida, porque isso também vai piorar muito sua qualidade de vida, você vai andar cada vez menos, vai piorar a função dos seus órgãos, e o que é pior? Então, eu acho que esse também é um segundo mito. Eu acho que cada paciente é um caso, cada paciente tem que ser estudado, e não tem uma idade limite para se operar. Eu acho que todo mundo tem que fazer suas ponderações dos prós e contras, e priorizando, é claro, a qualidade de vida, o bem-estar do paciente. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, gente, pela oportunidade que vocês deram aqui, de estar aqui, de trazer essa informação para o pessoal. E para você que está assistindo, você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir eles nas redes sociais. Eles são ativos na rede social, vão responder as caixinhas de pergunta de vocês e também no Instagram e na rede social aqui do Grupo Angiocorpore, de colocar suas perguntas, de sugerir vídeos aí para os próximos vídeos que nós vamos trazer. Vamos sempre colocar conteúdo para vocês, então não deixem de interagir, tá legal?